Olá pessoal, tudo bem com vocês? Prazer enorme estar aqui nesse evento. Meu nome é Karina Neves, eu sou contadora e consultora tributária. Uma felicidade estar aqui trazendo um tema para vocês, um evento tão importante como esse, como Pensar Contabilidade, que foi criado e pensado justamente para fomentar a importância da nossa atividade enquanto contadores para a economia do Brasil. Antes da gente começar a falar sobre o tema que eu separei hoje, que é gerando oportunidades de melhorias através do SPED fiscal, eu quero falar um breve resumo para vocês sobre o meu currículo. Então, eu sou formada em Ciências Contábeis pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, UEPG, aqui no Paraná. Atuo na área tributária já tem 12 anos. E por muitos e muitos anos eu estive do outro lado, assim como vocês, cuidando das rotinas da área fiscal. Na maior parte da minha carreira, eu trabalhei em empresas do mundo corporativo, na sua maioria gigantes do agronegócio. No nosso estado aqui no Paraná tem uma bandeira forte do agro e por isso eu tive várias boas oportunidades de aprendizado nesse segmento. E lá, atuando durante tantos anos do outro lado, nas rotinas da área fiscal, entregando SPED fiscal, FD contribuições, apurando PIS e COFINS, apurando semestre, conferindo nota fiscal, definindo parametrizações do sistema, eu acabei levantando muitas vezes uma bandeira que eu defendo até hoje, que é a melhoria de processo. Por quê? Porque eu acredito que um processo bem organizado, definido, além de evitar vários problemas, traz inúmeros benefícios. Uma vez que nós temos os procedimentos desenhados e colocados em prática, onde a gente sabe como começa, onde continua e como termina uma atividade, um processo, isso traz inúmeras melhorias, não só para a área fiscal, mas para a empresa como um todo. Só lembrando, pessoal, que o SPED fiscal, por exemplo, é uma obrigação da área fiscal, mas na verdade ele as informações que nós transmitimos ao fisco lá no SPED fiscal são geradas pelas várias áreas do negócio. Então, eu sempre falo que não é só a responsabilidade da área fiscal gerar um SPED fiscal adequado, correto, confiável, e sim a responsabilidade da empresa como um todo. E a área fiscal também tem essa missão, esse dever de conscientizar as demais áreas, os demais colaboradores da importância de gerar uma informação confiável, adequada e correta. A partir do momento que nós temos um procedimento bem desenhado, nós evitamos assim inúmeros problemas e ficamos muito mais seguros com relação às informações que nós estamos prestando ao fisco. Então é sobre isso que a gente vai falar. Hoje eu vou mostrar para vocês como criar um projeto de melhoria na sua empresa através do SPED fiscal. O SPED fiscal é uma obrigação acessória que já está aí há tanto tempo, mas muitos profissionais ainda não perceberam a riqueza de informações que nós temos lá e quantas oportunidades de melhorias a gente tem. Eu costumo brincar que ao invés de a gente reclamar que o SPED fiscal é mais uma obrigação legal, no sentido de mais uma obrigação acessória do que está prevista no dispositivo legal, vamos transformar ela em uma obrigação legal, no sentido de bacana. Vamos fazer ela trabalhar a nosso favor. Afinal de contas, já que a gente tem que entregar, vamos tentar tirar o maior número de benefícios possíveis dessa declaração. E, na minha opinião, gerar oportunidade de melhorias através dos registros que nós somos obrigados a entregar no SPED fiscal é uma ótima linha de trabalho para os profissionais que querem construir uma carreira na área tributária. Eu separei esse tema com muito carinho para vocês, com a melhor didática que eu pude perceber, para trazer mesmo para vocês o que eu penso sobre procedimentos de melhoria, como vocês vão poder praticar e colocar isso no dia a dia. Vocês vão ver que no final eu trago um passo a passo de como fazer isso. Se você gostou, eu vou deixar meu Instagram lá no final. Me segue na minha rede social lá, que tem várias dicas e conteúdo muito legal. Conteúdo de forma gratuita lá para você todos os dias. E se você gostar da minha palestra, a gente continua a bater um papo sobre isso lá no meu Instagram. Então vamos lá, pessoal. O meu tema é gerando oportunidades de melhoria através do SPED fiscal. Eu quero conversar com vocês hoje um pouquinho sobre como a área fiscal também pode ser estratégica dentro de qualquer segmento de empresa, seja você atuando como colaborador dentro de uma empresa ou você como empreendedor contábil ou como colaborador de um escritório de contabilidade. Eu quero mostrar para vocês, o objetivo desse conteúdo hoje é mostrar como vocês podem atuar estrategicamente em melhorias de oportunidade com foco no SPED fiscal, unindo o útil ao agradável. Então, sobre o que nós vamos falar hoje? Você já parou para pensar sobre todos os processos que impactam a área fiscal e principalmente a geração do SPED? Você já se deu conta que para que tudo corra bem e para que a informação seja gerada com qualidade e que com transparência e da forma correta que realmente é necessário, é importantíssimo ter uma organização de toda a empresa e não só do setor da área fiscal. Muitas vezes
essa responsabilidade, esse peso, né, em transmitir a informação mais assertiva possível. Essa responsabilidade fica normalmente com a área fiscal, mas ela deve ser dividida com todas as áreas. A área fiscal é realmente a área que vai entregar a declaração, vai atuar estrategicamente em cima dela, mas nós sempre temos que lembrar que as informações que vão lá no SPED fiscal são oriundas de todos os processos da empresa. A maioria dos processos geram informações que são base para a geração do SPED fiscal, e é sobre isso que nós vamos tratar hoje. Ainda, nós temos vários profissionais que deixam para se preocupar, infelizmente, com as informações do SPED no dia da entrega da declaração. E muitas vezes, nós ainda encontramos contadores, profissionais da área fiscal, que esquecem que, na verdade, o SPED fiscal é uma geração diária. Todos os dias nós estamos gerando informação para o SPED fiscal. Todos os dias, as milhares de áreas estão gerando informações para o SPED fiscal. Nós podemos realmente somente entregar uma vez ao mês a declaração, mas as informações estão sendo geradas a todo tempo. Uma nota que é emitida, um cadastro que é inserido no sistema, uma alteração de cadastro, um novo participante, seja cliente, fornecedor, prestador de serviço. A todo momento essas informações estão sendo alimentadas. Então, por mais que nós a declaração seja transmitida uma vez ao mês, as informações são geradas diariamente. E se elas são geradas diariamente, nós temos e devemos tomar todo o cuidado necessário com elas, então, para garantir que lá no dia de gerar o SPED fiscal, nós não vamos nos deparar com surpresas, com problemas de última hora. Muitas vezes é deixado para gerar o SPED, validar tudo isso no dia da entrega. Eu particularmente não recomendo. As informações são geradas o dia todo e você deve trabalhar com cronograma de prévias. Nada impede que você gere a declaração alguns dias antes, seja quinzenalmente, seja semanalmente, e já vai antecipando os problemas a tempo de corrigi-los com a atenção e o carinho que eles merecem, para que assim você trabalhe para garantir a melhor informação possível, a informação assertiva, transparente, correta. É sobre isso que nós vamos falar hoje, né? Sobre como gerar oportunidades de melhoria, então, através de todas essas informações que nós transmitimos para o SPED fiscal. E como eu bem comentei com vocês, sendo o SPED fiscal uma declaração que é alimentada por informações que são geradas por N áreas do segmento, da empresa, do negócio, essas áreas também acabam se tornando responsáveis por essas informações. A área fiscal, na minha opinião, precisa realmente aprender a dividir responsabilidades. Não tem nada a ver com fugir das responsabilidades, pessoal. É lógico e óbvio que o SPED fiscal é sim uma expertise nossa, né, dos profissionais da área fiscal. Só que nós, enquanto profissionais, também temos que dividir as responsabilidades. Afinal de contas, como as informações são geradas de vários processos, e esses processos têm os seus respectivos responsáveis, eles também precisam sempre estar cientes do impacto daquela informação. É sobre tudo isso que a gente vai falar aí hoje um pouquinho, e um pouquinho mais ainda. Então, hoje eu vou mostrar para vocês como você, enquanto profissional da área fiscal, pode liderar projetos de melhoria, seja dentro da tua empresa, do teu setor, do teu cliente, se você atua como prestador de serviço. Como que você pode, além disso, engajar os outros setores e os profissionais das demais áreas junto com você nessa missão de melhorar processos para gerar informação com maior qualidade. Nós sabemos que muitas vezes a área fiscal é tida como chato, aquele pessoal que pega no pé o dia todo. Mas, na verdade, pessoal, às vezes nós precisamos também demonstrar para as áreas, aprender a convencê-las de que nossas informações da área fiscal, que vão parar em todas as N obrigações acessórias que nós entregamos, são realmente muito importantes para o negócio. Não só no ponto de vista tributário, se eu não entregar certo eu vou gerar uma multa.
Também, lógico, óbvio, né? Nós temos que sempre trabalhar para evitar passivo tributário para a empresa. O nosso dever enquanto profissional é garantir a melhor informação possível e assertiva. Mas além disso, de convencer as demais áreas pelo fato de que nós temos que fazer isso porque senão nós vamos gerar uma multa. Nós também devemos aprender a atuar mais estrategicamente, digamos assim, no sentido de mostrar para os responsáveis dos processos o quão importante é aquela informação para N processos da empresa, inclusive para o processo daquela área. Então, hoje eu vou mostrar para vocês como que nós fazemos para criar um projeto de melhoria a partir do SPED fiscal, como liderar, como você como profissional vai liderar esse projeto, o que você precisa fazer, aprender para liderar um projeto dentro da sua empresa, dentro do teu cliente, como engajar e convencer as demais áreas do negócio a embarcar nessa junto com você. E também vou te mostrar como que você pode atuar mais estrategicamente dentro do teu negócio, porque muitas vezes a área fiscal fica o mês inteiro ali, né, quietinha lá, meu Deus, trabalhando, tem um monte de coisa para fazer. Só que nós temos milhares, inúmeras oportunidades de mostrar o nosso valor, de agregar conhecimento e trazer resultados para a empresa. Quem foi que disse que a área fiscal também não pode trazer resultados? Quem foi que disse que é só a área de vendas que gera resultado? A área fiscal também pode trazer bons resultados. E é isso que eu vou mostrar para vocês hoje. Pessoal, então, falando em gerar resultados, eu costumo brincar que não tem nada melhor para convencer alguém do que mostrar um resultado, né? Mostrar que aquilo realmente funciona. E a área fiscal também tem inúmeras e milhares de oportunidades de melhorias, como eu disse anteriormente para vocês, para gerar bons resultados para a empresa. E quando você gera bons resultados através de melhorias de processo, além de ter um ganho para todas as áreas, você também tem um ganho na tua área, no teu processo tributário, nas tuas rotinas fiscais. Porque o seu processo das demais áreas também está organizado, consequentemente o processo da área fiscal também vai ficar organizado, vai ser mais tranquilo, mais fácil gerir todas essas informações. Então, além de engajar todo mundo junto com você nessa, você também pode, no final, mostrar esse resultado que vai convencer todo mundo a ficar motivado com você e te ajudar sempre, para que as informações da área fiscal sejam realmente assimiladas por todas as áreas como informações de relevância e de muita importância. Então, uma vez que nós vamos criar um projeto de melhoria, que daqui a pouquinho a gente já vai ver como é que faz, nós podemos organizar N processos. Mas para fazer isso, nós temos que colocar tudo isso em prática, né? De nada adianta só criar um projeto de melhoria e deixar ele no papel. Lá a gente nomeia com uma norma interna, uma política, mas aquilo nunca sai do papel, aquilo nunca é colocado em prática. Então, eu já venho antecipar aqui para vocês que mais importante do que aprender a criar um projeto de melhoria e criar um projeto de melhoria, é mais importante ainda colocar isso em prática. Por quê? Porque à medida que você coloca em prática, a coisa realmente vai entrando no fluxo de todo mundo, né, na rotina de todo mundo, e as coisas começam a ficar mais organizadas. E uma vez que as coisas ficam mais organizadas, que os procedimentos, processos ficam mais organizados, a informação, além de ficar mais transparente, o fluxo também das tarefas de cada um também fica melhor. E aquilo que de repente antes era muito difícil, agora pode se tornar fácil, porque uma vez que você organiza, começa aqui, passa por ali e termina lá, e que todo mundo, todas as áreas, todos os colaboradores assimilam isso, quem sabe uma coisa que era um calo pode se tornar uma coisa muito simples e rápida de se fazer. Vamos lá então, pessoal. Qual vai ser as dicas de hoje? Eu separei um registro do SPED fiscal e a partir dele eu vou mostrar para vocês o raciocínio que eu costumo desenvolver para mapear os problemas, os gargalos daquele processo e a partir daí então desenvolver um projeto de melhoria. Eu separei um registro que na minha opinião é um registro bem importante e a gente vai aprender então como fazer um projeto de melhoria a partir dele. Vamos lá? O registro que eu separei, na minha visão, é um dos mais importantes de qualquer empresa. É um registro bem simples do ponto de vista de informações, né? Ele não tem tantas informações assim nesse registro, mas ele é responsável por definir várias regras da área fiscal e tem um impacto gigante não só no SPED fiscal, não só nas rotinas da área fiscal,
mas na empresa como um todo. Esse registro é o 0200, que é o registro do cadastro de item. Na tabela do 0200, o que a gente informa lá nesse registro? Nós temos que informar todas as mercadorias, né? Mercadorias, serviços, produtos e todos os demais itens relacionados a transações fiscais. Então, se você tem um produto que teve uma movimentação, seja por nota fiscal, inventário, ele movimentou naquele mês, você precisa entregar no registro 0200. As principais informações desse registro vêm do cadastro de item, né? A gente chama de registro 0200, o nome dele é tabela de identificação do item, produto e serviço. Mas a gente sabe que essas informações do registro 0200 vêm de um processo que nós já conhecemos há muito tempo por cadastro de itens. E é sobre ele que nós vamos falar hoje. Eu vou mostrar para vocês na sequência qual é o impacto das informações do cadastro de item dentro de um segmento. Somente alguns exemplos, né? Porque são inúmeros, mas eu trouxe alguns exemplos assim que na minha visão são bem fáceis de entender qual é o impacto. E principalmente é fácil também de você, como profissional da área fiscal, transmitir essa informação para os demais. É fácil de você mostrar esse impacto para os demais colaboradores que não são da área fiscal. Pessoal, eu separei duas informações cruciais do registro 0200, que é o cadastro de item, que é o código NCM e o tipo de item. A partir de agora, nos próximos slides, nós vamos mapear todos os principais impactos somente dessas duas informações em um negócio, nas rotinas de um processo, para que vocês possam perceber como é sério, como realmente é importante essas informações. Bora lá? Primeiro, eu gostaria de começar falando sobre o NCM. A pergunta que eu mais escuto, que mais me fazem é: Karina, de que é a responsabilidade da classificação do código NCM? É do engenheiro de produção, é do engenheiro de materiais, é da área de produção, é da área de compras, é da área fiscal, é da área comercial? De quem é, afinal, a responsabilidade do código NCM? A partir de agora, nós vamos desenvolver um raciocínio, quero que vocês embarquem nessa junto comigo. E no final, você vai ter a resposta dessa pergunta sozinho, não vai precisar nem eu te falar. Vamos lá? Bom, vamos então tentar entender quais processos utilizam o NCM. Eu separei aqui alguns exemplos. Por exemplo, o diferencial de alíquota. Nós sabemos que para a definição da alíquota interna, muitos estados utilizam o código NCM, né? Por exemplo, lá, madeiras, código NCM tal, leite, código NCM tal. E daí ali dentro do regulamento, a partir do NCM, vários estados definem a alíquota interna. Karina, o que a alíquota interna tem a ver com o diferencial de alíquota e NCM? Pois bem, no diferencial de alíquota, nós não temos que fazer a diferença da alíquota interna para a alíquota interestadual. Nós temos dois métodos de cálculo, né? Que dependendo do estado tem que ver qual que ele adota, mas basicamente o diferencial da alíquota trata disso, da diferença da alíquota interna para a alíquota interestadual. Bom, então a alíquota interna, por exemplo, é uma das informações que fazem parte do cálculo do diferencial da alíquota. E se muitos estados utilizam o NCM para definir a alíquota interna, compreende que o NCM já impacta só aí no diferencial da alíquota? Aqui já impacta um monte só no diferencial da alíquota. Bom, diferencial da alíquota, pensem comigo, afeta qual área? A área comercial, certo? Afinal de contas, a área de compras não é responsável por sempre tentar conseguir o melhor custo-benefício para a empresa? E se ela é responsável por tentar conseguir o menor custo, o diferencial da alíquota não afeta o custo de aquisição? Sim, né? Ou o diferencial da alíquota afeta o custo de aquisição, porque muitas vezes a gente sabe que quando nós compramos um produto, né, seja ele material de consumo ou imobilizado, de fora do estado, vamos fazer o cálculo do diferencial da alíquota. Em vários casos, a empresa que está adquirindo vai ter que desembolsar, fazer o recolhimento dessa diferença, que é o diferencial da alíquota. Então, o diferencial da alíquota precisa ser observado pela área de compras no momento da aquisição. Afinal de contas, o diferencial de alíquotas afeta o custo de aquisição, certo? E afetando o custo de aquisição, não afeta o resultado da empresa? Afeta. Então, olha o raciocínio. O NCM afeta a alíquota interna, que afeta o diferencial da alíquota, que afeta o custo de aquisição, que afeta o resultado da empresa. Espera lá que tem mais.
Substituição tributária. A substituição tributária não é quase o mesmo raciocínio do diferencial da alíquota? Nós vemos por aí diversos protocolos e convênios que utilizam o quê? Para definir a MVA, a EVA e o IVA. MVA, só lembrando, margem de valor agregado, e muitos estados chamam de IVA, né? Aqui no Paraná, que eu sou paranaense, nós chamamos de MVA, margem de valor agregado. Mas em São Paulo, se eu não me engano, em outros estados eu já vi como IVA, que é índice de valor agregado, que nada mais é que a nossa margem de presunção para o cálculo da substituição tributária, né? O percentual que vai ser colocado em cima do valor da mercadoria, né? Da base do ICMS próprio, para que a gente chegue, então, na base do ICMS-ST. Então, vamos lá. Na substituição tributária, como que, se nós entrarmos nos convênios e protocolos, lá no finalzinho sempre tem um anexo com a lista de mercadorias sujeitas à substituição tributária, certo? Do ladinho não tem sempre o NCM, o código SEST? Sim, né? Pelo menos os primeiros 2 dígitos do NCM normalmente estão lá. Então, o NCM também é uma das principais informações que nós enxergamos na figura da substituição tributária. Os estados utilizam o NCM para definir qual vai ser o percentual do IVA ou do MVA na substituição tributária. Vamos lá, então. O ICMS-ST não afeta a formação do preço de venda? Sim, né? Não afeta a formação? Com certeza afeta a formação do preço de venda. Formação de preço de venda. Preço de venda. Preço de venda tem a ver com quem? Com a área comercial, né? Setor de vendas. Só um pouquinho. O setor de vendas não é o setor que gera as receitas? Sim? Então, se o setor de vendas gera receitas, receitas afeta o quê? Afeta o resultado da empresa. Então, vamos lá. Substituição tributária utiliza o NCM para definir os percentuais de IVA e MVA, que é o nosso cálculo da ST. O cálculo da ST afeta a formação do preço de venda. O preço de venda afeta o setor comercial, que é o setor que gera normalmente as maiores receitas da empresa, do negócio. Preço de venda afeta a formação do preço de venda, afeta as receitas, e as receitas afetam o resultado. Espera lá que tem mais. Tributação do PIS e COFINS e IPI. Todo mundo sabe já que o NCM é o quê? É o coração das regras do IPI, PIS e COFINS. O IPI, PIS e COFINS é baseado no NCM para definir se um produto é suspenso, é alíquota zero, é monofásico, é isento, qual é o percentual da alíquota. A NCM é o coração desse processo também. Bom, vamos lá. Tributação de PIS, COFINS e IPI não afeta também a formação do preço de venda? Afeta. Nós acabamos de ver no slide anterior que preço de venda tem tudo a ver com o setor de vendas, que é quem gera receita, que gerando receita afeta o quê? O resultado. Agora vamos voltar aqui. Imagina na substituição tributária que você classificou um NCM errado. O cálculo do ICMS-ST não vai ficar errado também? Vai ficar errado. Afinal de contas, você vai estar, quem sabe, aplicando um IVA, uma MVA, que não tem nada a ver com aquele produto, porque você classificou errado nesse IVA. Se o teu cálculo da substituição está errado, isso vai afetar o teu preço de venda? Vai. Pode ser que você esteja vendendo um preço de venda inferior ou muito superior do que deveria, né? Isso vai afetar o teu resultado. A mesma coisa acontece no PIS e COFINS. Se o teu NCM está errado, com muita certeza que a tua tributação do PIS e COFINS vai estar errada. E a tributação de IPI também. Tudo isso vai afetar o preço de venda, que vai afetar as receitas, que vai afetar o resultado. Percebe como só nesse processo, eu trouxe aqui 3 exemplos para vocês só. Diferencial de alíquota, substituição tributária e o cálculo da formação do preço baseado no cálculo do PIS, COFINS e IPI. 3 exemplos que utilizam o NCM, 3 exemplos que afetam o resultado da empresa. E como se não bastasse o NCM afetar o diferencial, afetar a substituição tributária, o cálculo do PIS e COFINS e do IPI, nós também temos diversos benefícios fiscais, principalmente do ICMS, do PIS e COFINS também, do IPI também, que utilizam o que para definir os benefícios fiscais? NCM. Então, muitas vezes, se você está classificando o NCM errado, você também
está deixando de apropriar benefícios fiscais, ou pior, você está aplicando benefícios fiscais que nem deveriam ser aplicados, né? Na pior das hipóteses, nessa que você está aplicando benefícios que não deveriam ser aplicados, você ainda por cima está gerando um passivo tributário para a empresa. Então, percebam a importância de ter um NCM classificado corretamente, certo? Bom, vamos lá. Os benefícios fiscais é o mesmo raciocínio. Afinal de contas, os benefícios fiscais também vão afetar a formação do preço de venda, também vão ter impacto nas receitas, que também vai afetar o resultado da empresa. Bom, agora vamos só resumindo então. Lembrem-se, pessoal, que eu só trouxe alguns exemplos, senão nós poderíamos ficar aqui horas e horas falando do impacto do NCM nos processos da empresa. É só alguns exemplos para a gente desenvolver o raciocínio. Bora lá, então. Diferencial da alíquota. Vamos olhar para o slide, então. O diferencial da alíquota vai afetar o quê? Custo de aquisição. Cálculo da tributação vai afetar o quê? Preço de venda, né? Cálculo da tributação do PIS, COFINS, ICMS, MST e IPI. Vai afetar o preço de venda. Os benefícios fiscais também afetam o preço de venda. Custo de aquisição, preço de venda afetam o quê? Afetam o resultado da empresa. Isso que nós trouxemos aqui só alguns exemplos. Pensa se a gente fosse ficar aqui falando horas e horas, nós iríamos levantar muitos e muitos pontos ainda, muitos e muitos impactos. Bom, e agora? Afinal de contas, Karina, você deve estar pensando, falou, e a responsabilidade de quem? Bom, nos slides anteriores a gente percebeu o impacto do NCM em apenas alguns processos. E a gente percebeu que esses processos não afetam só a área fiscal, afetam todas as áreas, certo? Então, meus amigos, a resposta para essa pergunta é de todos. A responsabilidade da classificação do código NCM é de todos, de todas as áreas, todos são responsáveis. Afinal de contas, eu sempre costumo brincar, se todo mundo usa aquela informação, todo mundo é responsável. Como que nós vamos eleger só a área fiscal como responsável pela classificação do NCM, sendo que não é só a área fiscal que utiliza? A área fiscal utiliza sim para definir tributação, para o cálculo do diferencial, mas tributação, diferencial, cálculo do ST, benefícios fiscais não impactam só a área fiscal. Elas impactam o resultado da empresa, os processos da empresa, a rotina do segmento. Então, se impacta em tudo isso, se o comprador tem que perceber isso na hora do custo de aquisição, se o vendedor precisa dessa informação para calcular o preço de venda correto, tudo isso afeta o resultado de todas as áreas, não só da área fiscal. Então, se afeta e todas as áreas utilizam, todas as áreas são responsáveis. Karina, mas como assim? Como que a gente faz? O nosso assunto não é sobre NCM, mas eu vou dar uma dica para vocês, né? Nós vamos falar sobre oportunidades e melhorias. Bom, quando vocês estiverem com dificuldades na empresa, para identificar, para colocar isso, que a NCM não é uma responsabilidade que tem que ficar o peso todo sobre as costas da área fiscal, é só desenvolver esse mesmo raciocínio que eu desenvolvi com vocês nos slides anteriores, porque daí as demais áreas também vão assimilar essa informação de uma melhor forma. O que eu sugiro na prática? A NCM é uma informação muito técnica, né? Nós encontramos lá composto de zinco, com tantos miligramas do tal composto químico, com tais medidas, com tais dimensões, que tenha esse tipo de material. Isso é muito técnico. Quem que domina essas informações? Normalmente tem um engenheiro de produção, um engenheiro de materiais. Mas nada impede que nós possamos unir os conhecimentos, conhecimento desse pessoal da engenharia, com o conhecimento da área fiscal. Então, normalmente, eu indico que o NCM seja pensado e classificado junto. Não só, só o engenheiro de produção vai classificar, ou só a área fiscal vai classificar. Vamos unir os conhecimentos em prol de chegar num benefício, num resultado melhor. Vamos parar de brigar. Resumindo, vamos parar de brigar, vamos nos unir, vamos agregar as especialidades de cada um para melhorar o resultado e para chegar na informação mais correta possível. Bom, agora a gente vai falar sobre um outro campo, mas eu acredito que até agora vocês já conseguiram perceber só o grande impacto só do ICM, né? Só do ICM. Quão importante é essa informação, certo? Pessoal, agora nós vamos falar de uma outra informação do registro 0200, do cadastro de item, que é o tipo de item.
Veja quantos tipos de itens hoje nós temos de acordo com a tabela do SPED fiscal. Mercadoria para revenda, matéria-prima, embalagem, produto em processo, produto acabado, subproduto, produto intermediário, material de uso e consumo, ativo mobilizado, serviços, outros insumos e outras, né? Que quando não se encaixa em nenhuma das anteriores, nós temos que classificar no 99, que é outras. Eu vejo que muitas empresas e muitos profissionais da área não tomam o devido cuidado com relação a essa informação do tipo de item. Bom, vamos exercitar o mesmo raciocínio que nós exercitamos com o NCM? Vamos imaginar aqui num processo de entrada, então, qual é o impacto do tipo de item? Bom, vamos imaginar aqui, então, um tipo de item que é material de uso e consumo. Se o tipo de item no cadastro, lá no cadastro de item, vamos imaginar que nós estamos comprando uma botina, né? Material de segurança lá. Botina de uniforme para o pessoal que trabalha na área de produção. Um calçado, né? Bom, essa botina está lá cadastrada, tá lá no cadastro de item com a informação tipo de item, material de uso e consumo. Então, se ela é material de uso e consumo, nós sabemos que o CFOP tem que ser relacionado com o tipo de item. Afinal, você não vai relacionar o tipo de item com o CFOP que não tem nada a ver. Se o tipo de item é material de consumo, o nosso CFOP vai ter que ser ou 1556, ou 2556, ou 1407, 2407, que é no caso de material de uso e consumo com ST. Bom, o que eu quero dizer com isso? Se o teu tipo de item é material de uso e consumo, o teu CFOP tem que refletir essa realidade. Você não vai poder, por exemplo, registrar essa nota com um código fiscal, por exemplo, de compra de matéria-prima. Se afinal de contas, no cadastro de item, está informado que aquela botina é um tipo uso e consumo, tipo de item, uso e consumo. Bom, e onde que isso impacta, Karina? Bom, isso impacta na apropriação de crédito do ICMS, PI, PIS, COFINS. Bom, pensa comigo. Nós sabemos que, por exemplo, para o ICMS a gente não pode tomar crédito de material de uso e consumo. Já para o PIS e COFINS depende da realidade, né? Nós temos sempre que observar o princípio da essencialidade da relevância. Bom, mas e se fosse uma matéria-prima? Vamos exercitar aqui se fosse uma matéria-prima. Se o tipo de item é matéria-prima, o CFOP também vai ter que refletir essa realidade. Então, como eu coloquei aqui só como exemplo para vocês dois, né, que é o 101 e 2101. A gente sabe que tem vários outros, né, de compra de matéria-prima com ST, enfim, só para a gente exercitar o raciocínio. Matéria-prima, então, 1101 ou 2101. Você não vai poder, por exemplo, registrar o CFOP de um tipo de item de matéria-prima com o CFOP de uso e consumo. Percebe como as coisas elas têm que se encaixar, né? Tem que fazer relação uma informação com a outra. E isso também vai impactar, no momento que você estiver comprando uma matéria-prima, essa informação também vai impactar lá na apropriação de crédito de ICMS, PIS e COFINS. Vamos, por exemplo, imaginar que você tem um produto que no cadastro, na informação do tipo de item, está dizendo que é uso e consumo. Mas, na verdade, não é. Foi errado. Ficou classificado errado. Na verdade, era matéria-prima. Aí você vai lá no momento do registro da nota e coloca um CFOP de compra de matéria-prima. Aí entrega tudo isso no SPED fiscal. Daí a Receita vai olhar assim, nossa, e toma crédito do ICMS. Aí a Receita vai olhar, nossa, que interessante, mas ela tem um tipo de item que está cadastrado no registro dos evidentos como uso e consumo. Aí ele registrou essa nota com um CFOP de compra de matéria-prima e apropriou crédito. E agora, será que é matéria-prima ou será que é material de uso e consumo? Percebe como isso é importante? Lógico que nós sabemos que temos casos em que ora um produto é utilizado como matéria-prima, ora ele é usado como material de uso e consumo, por exemplo, né? Há casos em que o produto tem mais de uma finalidade. Como que faz nesses casos? O Guia Prático do SPED Fiscal, nossa Bíblia, né, do SPED Fiscal, dos processos da área fiscal, determina que quando um item tem mais de uma finalidade, você deve informar no cadastro a finalidade que tem maior movimentação. Então, se no final das contas você movimenta mais aquele item como matéria-prima do que como uso e consumo, você vai informar no cadastro matéria-prima. Mas isso é uma vírgula, né? Isso é um caso à parte. Na maioria dos casos, a gente sabe que isso é normalmente isso tende a ser bem separado. Ou é uso e consumo ou é matéria-prima, ou é uso e consumo ou é revenda, ou é revenda ou é embalagem, ou é produto intermediário ou é material de revenda. É muito separado, ou é imobilizado.
é muito separado, isso não costuma misturar. Mas vocês entendem o raciocínio que o tipo de item vai ter correlação com o CFOP, que vai ter correlação com a apropriação do crédito. Então, também, se o teu tipo de item está classificado errado, você corre um sério risco de que isso afete a apropriação do crédito, certo? Bom, vamos lá. Na saída é a mesma coisa, pessoal. Esse slide desenvolve o mesmo raciocínio. Se você tem o tipo de item de material de revenda, você informa no cadastro que é material de revenda, o CFOP também vai ter que refletir essa realidade, né? Afinal de contas, você não vai poder emitir uma nota com o CFOP de produto acabado, sendo que lá no tipo de item você está informando que ele é um material de revenda. O contrário também é verdade. Se no cadastro você está informando que o item é um produto acabado, o CFOP tem que refletir essa realidade. Você não vai poder informar um CFOP de material de revenda, por exemplo, ou de venda de imobilizado. O CFOP vai ter que fazer correlação com o tipo de item que você informou no cadastro. Bom, e tudo isso vai impactar o quê? Na definição do cálculo do débito da operação, né? Você vai ter incidência ICMS, PI, PIS, COFINS. Afinal de contas, se você estiver fazendo uma saída de imobilizado, por exemplo, pode ser que ela não tenha incidência de ICMS, dependendo do estado, dependendo da situação. Se você estiver fazendo uma saída de produto industrializado, produto acabado, pode ser que ela tenha incidência do IPI, pode ser que também tenha incidência do PIS e COFINS, do ICMS. Então, tudo isso também vai participar das regras fiscais para definir a tributação da operação. Se o tipo de item está errado, provavelmente as regras fiscais que enxergam o tipo de item para definir se é tributado, se é isento, se é suspenso, também vai ficar errado. E vai afetar a tributação da operação, provavelmente vai afetar a formação de preço de venda, e vai afetar o resultado da empresa. Bom, então vamos resumir essa conversa do tipo de item. O tipo do item pode afetar os créditos no momento da entrada, e se ele afeta o crédito no momento da entrada, ele vai afetar o quê? O custo de aquisição. E o custo de aquisição afeta o quê? Afeta o resultado da empresa. O tipo de item pode afetar as regras fiscais que vão definir a incidência dos tributos sobre a operação de saída. E se afeta o tributo sobre a operação de saída, afeta a formação do preço de venda. E se afeta a formação do preço de venda, afeta o resultado da empresa. Então, percebe como a importância de uma informação simplesinha, que é o tipo de item, do cadastro de itens, como essa informação também impacta diversas áreas, não só a área fiscal. Então, também, essa é uma informação que tem que ser dividida a responsabilidade com todas as áreas, né? Afinal de contas, quando você vai cadastrar um item, você sempre tem que estar percebendo qual que é a finalidade dele, onde que ele vai passar dentro da empresa, o que que vai acontecer com ele, qual que é o objetivo daquele item lá dentro. Se é um uso de consumo, uma matéria-prima, um mobilizado, um item de revenda, você tem que perceber qual que é o objetivo, qual que é a finalidade do produto dentro do processo da tua empresa, para não correr o risco de classificar errado, para não correr o risco de afetar o custo de aquisição, afetar o preço de venda, que vai afetar o resultado. Bora lá então, pessoal. Lembra que lá no comecinho dessa apresentação, eu falei para vocês que hoje que eu iria mostrar para vocês como liderar projetos de melhoria, como convencer os outros setores sobre a importância dos processos e como se tornar um profissional mais estratégico. Então, a partir de agora, é sobre isso que nós vamos falar. Agora nós chegamos no ponto principal, né? Como, afinal de contas, eu posso gerar um processo de melhoria a partir do SPED fiscal? Bom, nós vimos aqui, desenvolvemos um raciocínio juntos com o cadastro de item. Então, daqui para frente também eu vou continuar pegando o cadastro de item como exemplo para vocês, para a gente desenvolver juntos um projeto de melhoria. Eu vou dar um passo a passo para vocês de como desenvolver um projeto de melhoria dentro da tua empresa. Bom, primeiro, pessoal, um bom começo, um bom início, sugiro que pegue o guia do SPED fiscal e comece a folhear os registros, as páginas lá, as pagininhas. Identifique de todos os registros, dos milhares de registros que nós temos no SPED fiscal hoje, tente identificar quais são os registros que mais causam problema dentro da tua rotina fiscal, dentro da tua empresa, do teu cliente, do segmento que você atua. Por exemplo, é o cadastro de item? Então, você vai separar. Cadastro de item. É o cadastro de participantes? Cadastro de participantes. É o registro de nota fiscal? É o cancelamento de nota fiscal? Vai anotando quais são os registros que mais costumam dar problema na tua empresa, no teu segmento, no teu negócio. E a partir deles, depois de identificado eles,
é que você vai começar a desenvolver um projeto de melhoria em cima do problema, porque de nada adianta criar um projeto de melhoria para algo que já está funcionando, certo? Nós vamos criar um projeto de melhoria para aquilo que precisa de melhorias. Então, identifique o que tem problema primeiro. Esse é o primeiro passo. Vamos lá então, pessoal. Agora eu vou dar um passo a passo para vocês de como, afinal de contas, construir um projeto de melhoria. Como nós falamos até agora sobre o cadastro de item, o cadastro de item vai ser o nosso principal exemplo que eu vou usar aqui para vocês entenderem como construir esse projeto, certo? Primeiro passo, entenda quais são os dados principais e de onde eles surgem. Por exemplo, o registro 0200, que é a tabela dos itens, dos produtos, itens e serviço, qual é o processo da empresa, né, do segmento ali das rotinas, que gera as informações para alimentar o 0200? É o processo do cadastro de itens. Então, vai mapear lá, registro 0200 vem do cadastro de item. Passo 2. Mapeie os gargalos de cada um dos processos. Por exemplo, identificou que é o cadastro de item o problema? Bom, então vamos mapear os gargalos do processo, né? Os problemas do processo. Ah, eu tenho cadastro duplicado, não existe política de acesso, qualquer um pode cadastrar, excluir, alterar qualquer cadastro a qualquer hora. Não existe um padrão de descrição, não existe histórico de alterações. E vai mapeando tudo isso. Número 3, identifique quais áreas alimentam as informações que são a base de cada processo. Por exemplo, cadastro de item. Pode ser a área de cadastro, né? Muitas empresas têm área de cadastro, um setor de cadastro, mas muitas empresas ainda não têm. Então, se a tua empresa tem, provavelmente é essa área responsável. É a área de cadastro? Se não tiver área de cadastro, é a área de compras, é a área de recebimento? Quem que é a área responsável? Às vezes é a própria área fiscal, então vai mapeando quem são as áreas. Passo 4. Identifique os responsáveis de cada área. Por exemplo, se é a área de compras que faz os cadastros, se é a área de recebimentos, ou se é a própria área de cadastros, vai mapeando lá. Quem que é o gestor da área? Ah, o gestor de cadastro é o fulano de tal, o nome da pessoa. Então, gestor de cadastro, gestor de compras, gestor de recebimentos, e vai dando nome às pessoas ali, para a gente saber quem, afinal de contas, é o responsável. Passo 5. Identifique o que pode ser feito para melhorar o processo. Por exemplo, cadastros duplicados. O que pode ser feito? Bom, antes de fazer um novo cadastro, perceba se não tem um cadastro já com as mesmas características que já atende aquela necessidade, né? A partir daí, você vai identificando, então, os pontos de melhoria. Aqui que nós vamos identificar os pontos de melhoria. Por exemplo, não tem descrição padrão, né? Às vezes é com letra maiúscula, com letra minúscula, às vezes tem a unidade de medida, às vezes não tem, o tamanho, às vezes não tem, às vezes tem a cor, às vezes não tem. Então, cria um padrão. Como é que vai ser o padrão? Nome, mais medida, mais tamanho, enfim, né? De acordo com aí você vai ter que identificar o que fica bom, o que supre a necessidade da tua empresa, né? Da tua rotina. Vai criar um padrão de descrição. E atenção aqui, todos os processos de melhoria que você vai identificar no ponto 5, eles têm que ser solucionados lá no teu projeto de melhoria, na tua norma, na tua política interna, né? Quando você for escrever ela, então você sempre tem que citar o ponto de melhoria como desenvolver o raciocínio em cima do ponto de melhoria. Quando você for falar de inserir cadastros, por exemplo, vai falar na norma interna sobre inserir um novo cadastro, aí você vai falar, tome cuidado com os cadastros duplicados, tome cuidado com as descrições do item, o padrão de descrição da empresa a partir de agora é esse. Então, aqui no ponto 5 que você vai identificar os pontos de melhoria que serão a essência da tua norma, do teu procedimento, da tua política interna, como você quiser chamar, certo? 6. Converse com os responsáveis e troque ideias, né? Depois que você identificar os pontos de melhoria, leve isso até os responsáveis, né? Quem são os responsáveis? As outras áreas do negócio que também utilizam o cadastro de item, que fazem cadastro, que alteram cadastro, que usam o cadastro. Vá até eles e converse, fala, olha, fulano, eu identifiquei que nós temos esse gargalo, eu identifiquei que nós temos esses pontos de melhoria, o que você acha? Isso é possível aplicar na prática? Escute também a opinião dos outros setores, porque a gente sempre, conversando com um com o outro, a gente vai agregando uma coisinha nova, tem mais isso, tem mais aquilo, tem mais aquele outro. E nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos, né? Então vai catando as ideias e montando uma coisa bem bacana. Então, pessoal, passo 7. Elabore
uma norma interna. Então, a partir dos pontos de melhoria que você identificou lá no passo número 5, agora você vai criar um procedimento para cada processo. Vai falar do cadastro de item, vai falar como que tem que inserir um cadastro, como e quando pode ser alterado um cadastro, quando não pode ser alterado um cadastro, qual é o padrão de descrição, de unidade, de medida, como que deve ser classificado um tipo de item, como que tem que ser classificado um código SEST, enfim, o código GTIM que está lá dentro do cadastro também. Aí você vai pegar todas as informações aqui de registro, vai ponto a ponto. Como inserir um cadastro, como alterar, como inativar, como alterar a descrição, como criar a descrição, ponto a ponto. No passo 7 é que você vai escrever todos os teus pontos de melhoria, vai esmiuçar a ideia. Porque o principal objetivo de um projeto de melhoria é você pegar um problema e resolver. Então, aqui no passo 7, você vai esmiuçar ponto a ponto dos pontos de melhoria que você identificou lá no passo 5, certo? Bom, criada a nossa norma interna, enfim, né? Aí vai de como você quiser chamar, né? Tem empresas que chamam de norma interna, tem empresas que chamam de política, de procedimento. O importante é colocar isso no papel, né? Colocar as ideias no papel, organizar como que tem que ser, procedimentar isso, né? Deixar escrito, né? Tem um ditado que diz que o que é dito não é lembrado, o que é escrito é recordado. Então, coloca no papel. Bom, passo 8, oriente e treine as áreas. Aqui agora sim. Mais importante do que colocar no papel no passo 7 é tirar do papel, fazer a coisa acontecer, né? Não vai acontecer nenhum milagre na tua empresa se você fizer uma norma linda, imprimir papel colorido, encadernar, fazer uma capa maravilhosa, deixar ela lindo, se ninguém usar. Ela tem que ser utilizável, né? Então, assim, utilizada. Então, assim, não precisa ser uma coisa tão, assim, formal do ponto de vista de protocolo, né? Ai, meu Deus, não precisa você desenvolver um TCC, né? Não precisa ser uma tese de mestrado. Ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, vai desenvolvendo ali, faz um sumário simplesinho, como cadastrar item, como alterar item, como classificar o tipo de item, como classificar o código SEST. Pessoal, tem que ser simples, mas tem que trazer resultado, tem que ser aplicável, né? Tem que ser uma coisa que seja objetiva, simples, mas prática, né? Que todo mundo leia, entendi. Um colaborador novo chegue, tá aqui a norma de cadastro de itens, nós temos essa norma interna, a pessoa vai folhear ali, vai ler, entendi, né? Tem que ser algo simples, prático e objetivo. Então, no ponto 8, oriente e treine as áreas. Mais importante do que elaborar a norma interna no passo 7 é você orientar as áreas que estão envolvidas nesse processo, né? Então, vai chamar todo mundo que utiliza o cadastro, vai fazer um treinamento, né? Cria um cronograma de treinamentozinho. Tal dia eu vou treinar a área de vendas, tal dia eu vou treinar a área de compras, tal dia eu vou treinar a área de recebimentos, tal dia eu vou treinar fulano de tal. Cria esse cronograma e oriente e treina as áreas, né? Para que todo mundo tenha acesso e conhecimento, para que todo mundo fique sabendo que alguma coisa mudou, né? Que a partir de agora vocês terão então uma norma, um procedimento, uma política para que rege aquele procedimento, certo? Aproveite a oportunidade, porque durante esse treinamento você tem 2 oportunidades de ouro. Primeira, demonstrar teu conhecimento técnico, né? Então você vai poder aparecer enquanto profissional, né? Vai poder mostrar que você realmente sabe o que está fazendo dentro da empresa, que você é proativo, que você tem senso de colaboração, né? Aproveite essa oportunidade, então. Estude bastante, vá lá bem preparado. E a oportunidade 2, né? A segunda oportunidade passe para os demais colaboradores a importância dos processos. Aproveite essa oportunidade para plantar as sementinhas na cabeça de todo mundo, para que eles comecem a exercer o pensamento bovino. Sabe o que é o pensamento bovino? É bem isso que você tem que começar a desenvolver com eles. O que é esse Você vai explicar, pessoal. Pega o exemplo que eu passei para vocês, por exemplo, do lado cadastro de item, que afeta o diferencial, que afeta a substituição. Pega esses exemplos e tenta fazer com que o pessoal que usa o cadastro de item e que está envolvido no processo entenda qual que é o impacto de um cadastro mal feito, né? Que isso vai impactar o resultado da empresa e, dependendo, vai impactar inclusive o bolso do colaborador. Nós sabemos que, por exemplo, tem muitas empresas que trabalham
com participação nos lucros e resultados, né? Quanto maior o resultado, melhor vai ser a participação dos colaboradores. E se o resultado for ruim, menor vai ser a participação dos colaboradores. Então, mostre para as demais áreas como essas informações, né, desse processo que você se propôs a fazer um projeto de melhoria, como essas informações afetam o resultado da empresa. Aproveite essa oportunidade para convencer todo mundo de que as informações fiscais não são só de responsabilidade da área fiscal, e sim são responsabilidade de todos, né? A área fiscal é expert no assunto, né? Ela que sabe de tudo, digamos assim. Mas todo mundo precisa colaborar para que a área fiscal também entregue todo dia o seu melhor e para que a empresa fique com a informação consistente, transparente e de qualidade. Então, não perca essa oportunidade, hein? Pessoal, passo 9, divulgue a norma e peça apoio do seu gestor para que a norma seja colocada em prática. Então, como eu já disse bem nos slides anteriores, de nada adianta uma norma linda só no papel. Vamos tirar as coisas do papel, por favor, hein? Então, divulgue a norma e peça o apoio de todos os gestores das áreas que estão envolvidos para que aquilo realmente passe a valer na prática, para que a norma seja realmente colocada em prática, para que todo mundo assimile aquela nova responsabilidade, né? Bom, divulgue, né? Seja inteligente, aproveita para divulgar, né? Todo mundo precisa saber que alguma coisa mudou dentro da empresa. Passo 10, monitore se a norma está sendo cumprida. Você vai perceber, digo isso por experiência própria, que depois de um certo tempo, as pessoas já se acostumam com aquilo. Ah, não, eu já sei fazer, já sei de cor, já li a norma, já estou sabendo de tudo. Só que nessa sei de tudo, às vezes um detalhe passa despercebido, às vezes não está sendo tomado o devido cuidado, ou às vezes, inclusive, entra um colaborador novo na área, aí quem sabe o colaborador que está treinando acaba esquecendo de passar a norma, o colaborador novo não tem acesso. Então, né, sempre é uma rotatividade de pessoas. Essas novas pessoas sempre têm que estar também atualizadas, têm que estar sabendo o que está acontecendo dentro da empresa e quais são as normas que regem aqueles processos dos quais ela será responsável. Então, monitore, fica de olho lá para não passar nada despercebido, tá? Bom, passo 11 e o último passo, atualize a norma. Pessoal, as coisas mudam, né? A realidade da empresa muda, chegam novos produtos, novas operações, novas pessoas, uma área extinta, surge uma nova área, uma área reformulada. Então, algumas políticas internas podem mudar que vão afetar o teu procedimento, então sempre esteja atualizando a norma, né? O projeto vai ser um projeto de melhoria no começo, que depois vai se transformar num procedimento ou numa política interna, numa norma. Mas essa política, essa norma, esse procedimento, eles precisam sempre estar em constante atualização. Não é um documento que vai ser criado, um procedimento que vai ser criado uma vez só na vida e nunca mais vai ser visto para ele. Tem que ser constantemente alimentado, né? Revisado, às vezes vai incluir mais alguns pontos, às vezes alguns outros pontos deixam de fazer sentido, você vai ter que retirar. Então, atualize. Lembre sempre de estar revisando e atualizando a norma, porque as coisas mudam e os procedimentos também mudam. Então, lembre-se disso, ok? Bom, então, só revisando o nosso passo a passo. Número 1, entenda quais são os dados principais de onde eles surgem. Número 2, mapeie os gargalos de cada um dos processos. Número 3, identifique quais as áreas alimentam as informações que são base de cada processo. Número 4, identifique os responsáveis de cada uma das áreas. Número 5, identifique o que pode ser feito para melhorar o processo. Número 6, converse com os responsáveis e troque ideias. Número 7, elabore a norma interna. Número 8, oriente e treine as áreas envolvidas. Número 9, divulgue a norma e peça apoio dos gestores para que ela seja colocada em prática. Número 10, monitore se a norma está sendo realmente aplicada. E por último, mas não menos importante, atualize a norma. Bom, você deve estar lembrado que lá no início eu prometi para você que no final dessa videoaula você ia saber como elaborar um projeto de melhoria, como convencer as outras áreas a embarcar nessa junto com você e colaborar também, e como se tornar um profissional mais estratégico. Acabamos de ver o ponto 1, que é como criar um projeto de melhoria, agora a gente vai ver o ponto 2. Então, como que a gente faz para convencer as outras áreas a embarcarem
nessa junto com a gente no sentido de serem realmente colaborativos, ajudarem no processo de melhoria e realmente colocar a norma interna em prática, né? A norma, procedimento, política em prática. Fazer a coisa acontecer mesmo. Bom, eu sempre identifico que tem dois principais problemas que colaboram para que as demais áreas, não deem realmente o devido valor, a devida importância para os processos da área fiscal. Número 1. Normalmente as áreas não entendem a lógica do processo, a essência, né? O porquê que elas fazem o que elas fazem, o porquê que ela precisa fazer. Um exemplo assim, cancelamento de nota. Normalmente, quem sabe às vezes a área de faturamento que cancela a nota, muitas vezes não está debaixo da responsabilidade da área fiscal, às vezes está debaixo da responsabilidade da área comercial, por exemplo, né? Ou da área de expedição. E lá os colaboradores precisam cancelar documentos fiscais. E as pessoas não entendem. Poxa, por que eu não posso cancelar o documento depois do prazo? Aí cabe a área fiscal ir lá e mostrar para aquela área, para aquele colaborador, a essência do negócio. Olha, tem uma regra que funciona assim. Por mais que a mercadoria por mais que o documento esteja dentro do prazo, se a mercadoria já saiu, se já está em trânsito, se o fato gerador do ICMS já ocorreu, nós não podemos cancelar o documento, porque senão a empresa vai estar sujeita a uma auto-infração, pagamento de multa, vai gerar um passivo tributário, vai ter que se defender sobre aquilo. Normalmente, as áreas não dão valor para os processos da área fiscal porque elas não entendem a essência, a lógica, elas não sabem por que tem que fazer aquilo que elas fazem, né? Então, mostre a essência. Explique o porquê das coisas, certo? Número 2. Normalmente elas não têm conhecimento do impacto negativo de um processo mal feito, né? Do processo executado da forma errada. Por exemplo, cancelou um documento fiscal de uma mercadoria de uma operação que já estava em trânsito. Quem sabe a pessoa que fez aquilo não tem conhecimento técnico suficiente, às vezes não é contador, não é da área fiscal, não tem conhecimento técnico suficiente para saber que se ela cancelar um documento que a mercadoria já está em trânsito, que já saiu da empresa, né, que já aconteceu o fato gerador, mesmo que esteja dentro do prazo, pode ser que a empresa leve uma multa, porque vai ganhar uma auto de infração, porque ainda que está dentro do prazo, o documento não pode ser cancelado, afinal de contas, a mercadoria está circulando, e se ela está circulando, ela precisa de nota fiscal para cobertar a operação. Então, aí vai a área fiscal e explica o tamanho do problema. Olha, meu amigo, se você cancelar essa nota, que por mais que está dentro do prazo, mas a mercadoria já saiu, pode ser que aconteça isso, aquilo, pode resultar numa multa de tanto, inclusive menciona o valor da multa, a multa vai ser tanto. Assusta, em outras palavras, dá um sustinho, né, no bom sentido, assim, explica, né, faz a pessoa entender, assim, claro, com educação, né, muitas vezes a pessoa está iniciando, ela não tem obrigação de saber, né, se ela tiver vontade de aprender, já tá show. Então, aproveita e vai lá e ensina, né, mostra a importância, por que as coisas têm que ser feitas daquela forma e qual é o impacto se elas forem feitas erradas, certo? Bom, já expliquei para vocês, então, como convencer as demais áreas a entrar nessa jogada com vocês, certo? E a partir do momento que você for implantando o projeto de melhoria, você vai ver que as outras áreas também vão perceber que depois que você tem um processo organizado, um passo a passo do que fazer, do que não fazer e por que tem que fazer, a coisa fica mais leve, fica mais tranquila, e de repente aquilo que era muito difícil fazer antes, acaba ficando mais fácil. Isso vai fomentando um senso de colaboração com todas as áreas. E as outras áreas também começam a enxergar a área fiscal com outros olhos, não mais como os chatos que ficam no pé o dia inteiro. Você vai gostar, vai valer a pena. E além de tudo que você vai ter essa interação com as outras áreas. Então você sempre vai ter a oportunidade de estar conhecendo novas pessoas, estar entendendo o processo da empresa como um todo, estar fazendo um feedback legal, né? E mostrando o teu trabalho, mostrando que você também pode ser muito importante para todas as áreas, né? Que você pode ser colaboração, né? Você também pode colaborar para que as melhorias aconteçam e para que o resultado seja sempre o melhor possível. Bom, e agora falta um último ponto, que é como você se tornar profissional mais estratégico. Bom, pessoal, se você aplicar tudo isso que eu falei para você nos slides anteriores, muito provavelmente você vai se tornar um profissional mais estratégico. Você vai mostrar para o teu gestor, para a tua empresa, para a alta direção, né, muitas vezes, ou para o teu cliente, se você atua como prestador de serviço, que você tem senso crítico, não senso crítico no sentido de ser chato,
né? Ah, isso aqui tá errado. Mas não, senso crítico no sentido de, por que eu faço isso? Por que a gente faz desse jeito? Vai mostrar que você sabe identificar melhorias. Mas aqui então tem uma oportunidade, a gente pode melhorar isso daqui. Ah, eu posso melhorar isso daqui assim, se eu fizer daquele jeito, se eu fizer assado, e se eu mudar, e se trouxer pra cá, e se mudar pra lá, e se a gente mudasse, se a gente pensasse diferente. Você vai interagir com você vai mostrar que você tem senso de colaboração e sabe interagir com as demais áreas. Então, quando você for lá, fulano, o que você acha disso? Eu estava olhando esse processo, eu vi que tem esse erro, tem gente tem esse gargalo, eu pensei que a gente pode melhorar assim, você concorda? Você acha que dá para ser colocado em prática? O que você pensa? O que você tem a acrescentar? Você vai mostrar que você tem senso de colaboração e que sabe interagir com as outras áreas, que você sabe trabalhar em equipe. E por último, mas não menos importante, você vai mostrar que você sabe trazer bons resultados. E como eu disse lá no começo, você tem uma coisa que convence qualquer um, é resultado. A partir do momento que você se torna um profissional, faz tudo isso e ainda traz resultados, meu amigo, ó, é daqui ao infinito e além. É só crescer, você vai se tornar um profissional incrível, tenho certeza. Com força de vontade, muito conhecimento, muito estudo e muito senso de colaboração, muita proatividade, né? Sempre buscar ser melhor, tenho certeza que você vai chegar muito longe. Então, fazendo tudo isso, com certeza você vai se tornar um profissional estratégico e tudo isso vai ajudar muito na sua construção da sua imagem profissional. Pessoal, o meu recado para vocês era esse, eu espero que vocês tenham gostado muito. Se você quer saber mais conteúdos, que quiser ter acesso a mais conteúdos, eu tenho uma página no Instagram, no LinkedIn, também tem um canal no YouTube, mas você também pode estar me seguindo lá no Instagram, que você vai ver que tem dicas diárias, tem muito vídeo, normalmente todo dia tem um vídeo novo, tem conteúdo muito bom, eu tento sempre levar o meu melhor para vocês, e de graça, né? Tá tudo gratuito lá. Então, se você quiser me seguir no Instagram, tá aqui o meu @, a gente se vê por lá. Eu espero que a minha videoaula tenha contribuído muito com você, fico muito feliz se deu certo, se você gostou. Um beijo e a gente se vê lá no Instagram.